Já o inteligente, o cara que procura sabedoria, ele sempre vai viver mais triste, porque ele tá vendo a desgraça acontecer. E a Terra, querendo ou não, é desgraça. Desde que a humanidade existe, a gente só vive em desgraça, tá ligado? E quanto mais a gente vê, mais triste acredito que a gente fica, mais sofrimento a gente tem. Porém, se você ficou até o final do vídeo, a mensagem mais importante daqui é: de todo esse meu braço que é fechado de tatuagem, só duas têm significado. Essa aqui da mão e essa daqui que não convém pra esse vídeo. Isso aqui significa conhecimento. Muita gente associa ao Illuminati e vê como uma coisa negativa, que é coisa do capeta e não sei o que. Mas por que o pessoal acha que Illuminati é algo do capeta? Quando a gente volta lá na Idade Média, na Idade das Trevas, né, que ficou conhecida, o termo foi adotado porque a Igreja Católica dominava toda a Europa. Então, se via uma ruiva na rua, queima a ruiva porque ruivo não tem alma. Se uma mulher começava a bater uns matos lá, fazer uns chazinhos estranhos, queima ela porque ela é uma bruxa. Então, a sociedade europeia era guiada pela fé, pelo que a igreja falava que estava certo ou que estava errado, matando ou deixando de matar quem a igreja falava. Então, era uma cegueira danada, tá ligado? E aí, por que ficou conhecida como Idade das Trevas? Porque veio o iluminismo lá no século 17. A palavra iluminismo vem do verbo iluminar, trazer a luz. É conhecida como esclarecimento, do verbo esclarecer, tornar claro, ou ilustração, do verbo ilustrar, tornar brilhante. O propósito era levar as luzes para as pessoas e para a sociedade. O que chamavam de luzes era a razão humana, a inteligência, usar o cérebro, tirar essa cegueira da fé e usar o pensamento. Será que ruivo não tem alma mesmo? Tem que queimar o ruivo? Será que esse chá que essa mulher fez tem que pôr ela na fogueira? Ela é uma bruxa de verdade? Vamos usar o raciocínio um pouquinho? Vamos avaliar a situação e ver se condiz com a verdade isso? Então a base do pensamento iluminista é o racionalismo, a valorização da razão humana como fonte do conhecimento. Logo, se foi um negócio que surgiu para bater de frente com a Igreja Católica, é lógico que a gente chega aqui 300 anos depois e esse símbolo é visto como coisa do capeta, porque foi contra a Igreja Católica e tudo que era contra a Igreja Católica tinha que ir para a fogueira. Mas na verdade é só uma questão de ter conhecimento, buscar conhecimento. Aí a pergunta é: compensa ter conhecimento? E eu digo pra você que não. Quando a gente olha na Bíblia, em Eclesiastes, o rei Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na terra. Deus falou pra ele: escolhe aí o que você quer, escolhe uma coisa. Em vez dele pedir dinheiro, poder, ele falou: eu quero conhecimento. Então ele foi o cara mais sábio que já pisou aqui. E logo aqui, ó, em Eclesiastes 1:17, ele já fala: apliquei o meu coração a entender a sabedoria e o conhecimento, os devarios e as doidices, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito desgosto, e o que aumenta em conhecimento aumenta em sofrimento. E aí eu nem ia fazer esse vídeo que eu tô fazendo agora, eu tava estudando para fazer um vídeo do porquê que o homem está fraco atualmente. Só que eu caí num limbo de conhecimento que eu falei: puta, cara, não dá pra eu fazer nada com isso. Conhecimento não é uma coisa compartilhável. Se eu chegar numa roda e começar a falar de conhecimento, vai cagar tudo, tá ligado? São habilidades sociais. O Olavo de Carvalho já falava: o cara, quando ele começa a ter muito conhecimento, ele tem que se mediocrizar pra viver em sociedade. Porque imagina, você chegar no meio do carnaval e falar que você não quer ir pro carnaval, que você não quer assistir BBB. O povo quer te matar. Não é à toa que a Choquei tem 20 milhões de seguidores, porque o povo quer saber de fofoca. O povo tá aqui, ó, tá aqui embaixo. O QI médio da sociedade aqui no Brasil é 83. Se a gente põe médio, tem uma régua aí de erro pra menos e pra mais de 10. Então tem gente com 73, tem gente com 93. Então não é uma coisa que você fala: ai, nossa, sabia disso aqui? Sabia esse fato histórico que continua repercutindo até hoje? E desses fatos históricos que continuam repercutindo até hoje, eu tava vendo de táticas de donos de escravos para manter os escravos ali mais tranquilos. E aí o Douglas, né, que era um dos donos desses escravos, na biografia dele, ele escreveu assim: e era dado como uma desgraça não se embebedar no Natal. E ele era tido como preguiçoso de fato, que não conseguiu prover para si próprio os meios necessários durante o ano para ter uísque o suficiente para durar até o Natal, ou durante o Natal. Pelo que eu sei dos efeitos desses feriados sobre os escravos, eu acredito que eram os meios mais eficazes nas mãos dos donos de escravos em manter o espírito de insurreição, de revolta dos escravos bem calminho, para baixo, onde os donos de escravos, uma vez que eles abandonassem essa prática, eu não tenho a menor dúvida
de que levaria a uma insurreição imediata entre os escravos. Os feriados são parte e parcela da nojenta fraude errada e inumanidade da escravidão. E também, muitos escritores negros do século XIX discutiam as específicas táticas dos brancos donos de escravos, de como eles usavam o cristianismo para ensinar os escravos africanos a como serem dóceis e aceitarem os seus lugares, os seus status como escravos. Aí imagina, o que eu faço com isso? Tá, agora eu sei de um fato histórico que continua repercutindo até hoje. O que eu faço com isso, velho? Pra quem eu compartilho? Não dá pra eu compartilhar com ninguém. Se eu chego na rodinha, não adianta, isso aqui não serve de nada. Eu não vou escrever um livro sobre isso, já tem gente que escreveu livro sobre isso. Pra mim, resta entender a dinâmica disso e utilizar pra minha vida, tá ligado? É pra isso que a gente adquire um certo conhecimento. Mas é o que tá na Bíblia, é bíblico, velho. O homem mais sábio da Terra já falou, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai sofrer, principalmente por esses meios de ver as pessoas totalmente cegas andando aqui em coisas que foram feitas há 300 anos e continuam funcionando até hoje, mantendo todo mundo como escravo. E ninguém tá nem aí. Ninguém... Tem gente que já contou quantos feriados vai ter no Brasil. Isso aqui a gente tá falando de Estados Unidos. Eles não têm tantos feriados. Eles têm o Natal, o Thanksgiving, que é a ação de graças lá, 4th of July, que é a independência, o 4 de julho, New Year, que é o ano novo, então não tem muitos feriados. Aqui no Brasil a gente sabe que o ano começa só depois do carnaval, tá ligado? Aí eu sempre vejo as pessoas reclamando, é porque os nossos governantes são não sei o que, são isso, são aquilo. Gente, o negócio começa aqui na base. É a mesma coisa de quando eu era policial. O policial nada mais é do que um cara que tava aqui na sociedade, ele passou em um concurso e entrou pra polícia. Ele não é um ser de luz. O cara que tá lá no Congresso não é um ser de luz. Ele só é um cara que ficou conhecido, ganhou um número de votos e agora ele tá lá. Ele é um cara que tava aqui nessa sociedade. Se lá tá podre, é porque a sociedade está podre. Principalmente por não ter nenhum tipo de filtro. Se você ficar famosinho e tiver os votos, você já vai pra lá. Logo, o problema tá na base. O problema tá em cada um de nós que olha pro feriado lá na frente já planejando como que vai ser o Natal. Tá aqui, ó. O cara colocava a meta pros escravos, como ter bastante uísque pra ele ficar bêbado no Natal. Quantas pessoas você não conhece que vai passar o carnaval bêbado? Quantos feriados emendados a gente não tem aqui no Brasil, que é uma cultura meio que nossa? Até onde eu sei, lá nos Estados Unidos não tem esse monte de feriado que vem na terça-feira e emenda, sábado, domingo, segunda, terça. Que é na quinta-feira emenda também, quinta, sexta, sábado e domingo. Que eu saiba, lá nos Estados Unidos não tem esse tipo de dinâmica. Talvez, porque lá essas táticas eram utilizadas mais com a população negra, com os escravos. Agora aqui no Brasil, se for olhar o número de negros, não dá pra dizer que negro aqui no Brasil é uma minoria. Aqui no Brasil eu diria que a questão é mais econômica do que racial. O pobre se mantém pobre e o rico se mantém rico. Eu diria que é mais uma questão disso do que o negro ou o branco. Se for na favela, vai ver preto, vai ver branco, vai ver todo mundo fudido igual. Então a gente conclui aqui que o burro, ele sempre vai ser mais feliz do que o sábio. O burro, ele tá vivendo às cegas, ele tá sempre esperando pelo próximo feriado, ele tá sempre esperando pela próxima festa pra ele encher a cara. Ele não tem grandes perspectivas, pra ele aquilo tá ótimo. Então ele sempre vai viver com mais alegria, com mais felicidade. Já o inteligente, o cara que procura sabedoria, ele sempre vai viver mais triste, porque ele tá vendo a desgraça acontecer. E a Terra, querendo ou não, é desgraça. Desde que a humanidade existe, a gente só vive em desgraça, tá ligado? E quanto mais a gente vê, mais triste acredito que a gente fica, mais sofrimento a gente tem. Porém, se você ficou até o final do vídeo, a mensagem mais importante daqui é: parece que eu tô reclamando, que eu tô falando pra você se manter burro, pra você não buscar o conhecimento, mas na verdade eu só tô mostrando os pontos de vista e até bíblico. E Eclesiastes, depois ele continua aqui no segundo capítulo. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a tolice, a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Ou seja, por mais que a sabedoria seja sofrimento, o próprio rei Salomão fala depois que é mais interessante você procurar sabedoria do que viver na tolice. Os olhos do sábio, ó o símbolo do iluminismo, tá vendo? Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda em trevas. Então, por mais que sabedoria seja sofrimento, por mais conhecimento que a gente adquire, por mais coisas que a gente sabe, a gente passa a sofrer cada vez mais, é mais importante a gente adquirir essa sabedoria, usar ao nosso favor
e procurar conviver com pessoas mais sábias, sem ter rancor das pessoas que não estão buscando a mesma coisa que você, sem ter rancor das pessoas que têm mais sucesso, que ganham mais dinheiro do que você, porque elas fazem alguma coisa fútil, Anitta, Luísa Sonza, e a massa consome. A gente tem que entender que a massa não busca sabedoria, a massa busca entretenimento, a massa busca o próximo feriado. Logo, se essas pessoas proporcionam, né, MC Pipoquinha, toda essa coisa que a massa quer, elas vão ter mais dinheiro. Mas isso não é uma coisa que a gente tem que ressentir, que a gente tem que ficar com raiva. O próprio rei Salomão fala que as massas sempre vão ouvir mais o rico do que o sábio. E não dizendo que eu sou sábio, mas só o fato de eu estar tentando passar conhecimento, ao invés de eu estar fazendo baixaria aqui, alguma coisa do tipo, eu já tô me colocando nessa posição de menos probabilidade desse vídeo ir pra frente. Mas como diria o ET Bilu, busque conhecimento. Por mais que seja dor, por mais que seja sofrimento, é mais interessante a gente saber das coisas e ter ferramentas para usar ao nosso favor do que viver na cegueira, sempre esperando o próximo final de semana. E lembra daquele vídeo de ansiedade? Normalmente a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Caralho, eu preciso fazer alguma coisa aqui da minha vida, eu preciso evoluir, preciso não sei o que. Só que aí chega o carnaval. Ah não, daqui a pouco eu faço. Eu preciso evoluir, eu preciso evoluir, eu preciso evoluir. Aí chega ali o dia das crianças, aí emenda um feriado de quinta a segunda-feira. Ah não, deixa passar esse feriado aí que daqui a pouco eu faço. E assim a massa vai se mantendo em controle e a gente vai se mantendo escravizado.